Provérbios, capítulo 2, traz uma resposta para a pergunta: como posso encontrar a Deus? Quando nós lemos Provérbios, capítulo 1, nós lemos no versículo 7, voltando a Provérbios 1, no versículo 7, que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. E temer a Deus, quando nós fizemos a leitura de Provérbios 1, nós dissemos que significa ter respeito extremo por Deus, porque Ele criou o céu, a terra, Ele dá o fôlego de vida para cada um de nós, então Ele é o dono de tudo. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas significa respeitar a Deus acima de tudo. Então nós fizemos a leitura de Provérbios 1 e fizemos esse destaque que se colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, seremos bem-sucedidos. Surge a pergunta: como eu posso encontrar a Deus? E a resposta está no capítulo de hoje. Provérbios, no capítulo 2, traz a resposta. Como posso encontrar a Deus? Aqui, no capítulo 2, ele nos diz, versículo 1: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Então, para conhecermos a Deus, nós precisamos aprender o que a Bíblia ensina. Deus deixou a Bíblia como um manual onde, pela sua leitura, pelo seu estudo, pelo aprendizado do que está escrito na Bíblia, nós podemos encontrar e saber quem é Deus e qual a vontade dele. Por isso, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Existem pessoas que leem muitas vezes a Bíblia e elas sabem até decor os 10 mandamentos, sabem quais são os princípios, mas elas esquecem de fazer. Então, a primeira recomendação para encontrar a Deus é: leia a Bíblia, estude a Bíblia, para que você saiba quem é Deus e o que Ele quer de cada um de nós. Quando você lê a Bíblia, você não é enganado por nenhum pastor, padre, por ninguém. É dever de cada pessoa fazer a sua própria leitura, fazer a sua própria busca para que realmente conheça o que a Bíblia diz, para não cair em contos de pessoas que são mentirosas, enganadoras e que podem até estar usando a Bíblia como uma forma de enganar você. Então aprenda o que eu lhe ensino. Aprender fala a respeito de alguém que se coloca como aluno, que vai em busca para saber. Não acredite no que eu estou falando aqui nesse vídeo, não acredite naquilo que o seu pastor, naquilo que o padre, naquilo que algum líder espiritual está falando para você, simplesmente por acreditar. Para você conhecer a Deus, você mesmo, você mesma deve buscá-lo numa busca individual, personalíssima, sua em relação a Deus. Aprenda significa vá em busca do seu próprio conhecimento com Deus. E esse conhecimento passa pela leitura da Bíblia. Aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Quando você ler
na Bíblia, o que Deus manda que façamos, faça, porque quando você fizer, você será bem-sucedido. Versículo 2: Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Veja que o versículo 2 diz: escute os sábios. Você conhece pessoas que estudam bastante a Bíblia, explicam os textos da Bíblia. Escute um, dois, leia você mesmo, você mesma e avalie. Procure entender o que eles ensinam. Procure avaliar se realmente tem sentido. Versículo 3: Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. O versículo 3 diz: você deve orar e dizer assim: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu não seja enganado, para que eu consiga perceber o que estão ensinando sobre a sua palavra, para que eu realmente entenda ela e conheça o Senhor. No versículo 4, procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. As pessoas estão buscando conhecer tantas coisas. Querem conhecer cidades, países, fazendo viagens. Querem conhecer artistas, querem conhecer um pastor ou uma pessoa que prega, que é uma celebridade no mundo gospel. As pessoas viajam quilômetros para ir a um lugar em que essas pessoas vão estar para conseguirem falar com elas, tirar uma foto com elas. E elas lutam por uma carreira, por um emprego, por uma pessoa que muitas vezes nem dá importância para ela, para ele, e elas se esquecem desse versículo 4. Procure aprender o que a Bíblia ensina, procure não esquecer o que aprendeu e praticar, que é o versículo 1. Procure estar na companhia de sábios e procure entender o que eles ensinam. Versículo 3, peça a Deus com insistência, clamando e pedindo muito para ter entendimento, e procure isso como quem procura prata ou tesouro escondido. Versículo 5, se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então aqui está um caminho para que você possa conhecer a Deus. Como eu posso temer o Senhor, ter esse extremo respeito por Deus, saber o que Ele quer de mim, saber o que Ele quer que eu faça, saber qual é o caminho que eu devo percorrer? A orientação está aqui, nesses 5 primeiros versículos. Leia a Bíblia e procure praticá-la, não esquecer o que você aprendeu. Nesse processo de aprendizagem, de se colocar como aluno, como alguém curioso, como uma pessoa que realmente quer conhecer, fale, escute. Vários sábios, várias pessoas que falam a respeito da Bíblia, mas não apenas escute e siga como se fosse uma pessoa que apenas segue o que te falam, mas procure entender o que eles estão falando. Peça para Deus, versículo 3, sabedoria, para que você consiga entender o que realmente é para você. E, versículo 4, procure isso como quem busca prata, como quem busca tesouro escondido. Procure, em primeiro lugar, realmente conhecer e ter um relacionamento com Deus. Se você tiver essa sinceridade, se você realmente buscar receber a Deus, você vai chegar a entender o que significa respeitar a Deus. Você vai saber o que Ele quer de você. E é importante você saber isso. É importante você conhecer a Deus e saber o que Ele quer de você. Porque o versículo 6 em diante fala: porque
é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. É por isso que o versículo 3 fala: sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Gritar aqui significa persistir, dizer: Deus, eu realmente quero que o Senhor me faça entender a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade, porque eu não quero errar, porque eu quero saber qual é a tua vontade para praticá-la. Versículo 6, é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Versículo 7, ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Tem pessoas que não são direitas. Tem pessoas que são desonestas. Tem pessoas que não querem realmente que Deus as confronte. Que Deus diga para elas: olha, você não deve mentir, corromper, se prostituir ou descumprir um contrato. Aquelas pessoas que já têm no coração que elas querem fazer as coisas erradas. Mas o versículo 7 está dizendo que Deus dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Se você for sincero, e realmente quiser conhecer a Deus, aí sim ele vai dar ajuda e proteção, porque você está sendo direito e honesto. Versículo 8: Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Veja o 8. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Algumas pessoas perdem a vida porque estavam fazendo alguma coisa errada. E muitos pais perguntam: por que o meu filho morreu? Se ele não estava guardando a palavra, nada mais aconteceu do que a consequência daquilo que foi semeado, daquilo que foi plantado. Deus é justo. Ele protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que obedecem os seus mandamentos. Por isso é importante conhecer a Deus. E você conhece a Deus conhecendo os seus mandamentos. Pelos mandamentos dele você sabe o que ele quer de mim, o que ele quer de você. Versículo 9: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. O 9 fala: se você ler a palavra, você ouve a palavra lendo ela. Você vai lendo e a palavra está falando com você, você está tomando conhecimento, ouvindo ela. Então você vai entender o que é direito, o que é justo, o que é honesto e saberá o que deve fazer. E também o que deve evitar, obviamente. Versículo 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Você vai fazer a coisa correta, você vai ver o resultado agradável disso e você vai ficar feliz, vai sentir prazer de fazer a coisa certa. Versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Versículo 12. E o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Versículo 13. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. 14. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Versículo 15. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Quando você tem a sabedoria, você logo identifica as pessoas que praticam o mal e você fica longe delas. Você identifica os mentirosos e fica longe delas. Você identifica as pessoas que estão fazendo a coisa errada porque você sabe o que significa uma vida direita. Então você se afasta de todas as pessoas erradas porque você sabe diferenciar o que é bom do que é mal. Versículo 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras.
17, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Muitos homens têm caído com a mulher imoral. Eles dizem: ela veio e deu em cima de mim. Ela estava muito bonita. Ela mesma disse que não teria problema nenhum e que não falaria nada para o marido dela. Mas, independente daquilo que a mulher imoral lhe disse, ela é uma mulher casada, e todo aquele que se deixa prender no adultério acaba destruindo a própria vida. Destrói a própria vida, porque quando você se deixa levar pela sedução dessa mulher que é imoral, amanhã a experiência que você viveu com ela vai dizer a você que você pode sair com outra mulher casada e com outra e com outra, e que você não precisa guardar fidelidade quando chegar o momento de você ter o seu próprio relacionamento. Você pode até querer, sinceramente, ter fidelidade à sua esposa, mas cair e tropeçar com a mulher imoral torna difícil, porque toda a liberação de hormônios e a experiência física prende o homem numa corrente que dificulta a fidelidade. Versículo 18 fala que se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Esse morto pode ser alguém que literalmente morre porque o marido pode descobrir e querer se vingar, e esse morto também é um morto espiritual, porque aquele que se deixa levar por uma mulher imoral está mostrando que não tem compromisso ético e relacionamento de compromisso com o próprio Deus. Está violando a mulher do próximo, está aceitando a proposta de infidelidade, de imoralidade, está dizendo que concorda com as coisas imorais e ilícitas e que desonram a Deus. Versículo 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Só com muito jejum, oração, esforço e desejo de realmente buscar a Deus e abandonar o caminho errado é que esse homem vai conseguir retornar à estrada da vida. E muitos lutam e não conseguem tão facilmente retomar a estrada da vida. E esse texto se aplica não só para o homem que cai no erro da mulher imoral, mas se aplica para a mulher que recebe a proposta indecente do homem imoral e que diz que não há problema, que ele não vai falar nada para a própria esposa e que não há nada de errado em você sair com ele por algum tempo apenas para curtir um relacionamento fora do casamento. Versículo 20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. 21. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Quando o texto fala que viverão nesta nossa terra, a nossa vida é um terreno. A nossa terra significa a nossa própria vida. Os homens direitos, as pessoas direitas e de caráter viverão na terra que Deus preparou para os que seguem a Ele. Ou seja, a vida que Deus preparou para os que seguem a Ele. Uma vida de paz, confiança, segurança, correção, verdade, fidelidade, amor, bondade, paciência,
companheirismo, lealdade. Esse é o terreno, essa é a terra, o ambiente que Deus preparou para os que seguem a Ele. Versículo 22. Mas Deus varrerá dessa terra os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Os maus são os que se contrapõem ao caminho bom. Eles não querem aprender a respeito da palavra de Deus. Eles não querem ouvir a respeito da palavra de Deus porque eles não querem ser confrontados com a verdade e com aquilo que agrada a Deus. E quando Deus varrerá dela os maus não poderão receber essas bênçãos que Deus tem para os que querem andar no caminho direito. E ele arrancará os pecadores. Pecadores são aqueles que erram o objetivo. A palavra pecado, no original, significa erro do alvo. O pecador é o que erra o alvo. É por isso que aquele que não lê a Bíblia acaba se tornando um pecador. Ele não consegue conhecer a vontade de Deus, então ele erra o alvo. Portanto, leia mais a Bíblia, ande mais com os sábios que meditam na Bíblia e não aceite a palavra só porque você ouviu alguém falando. Procure você mesmo, você mesma, ler e avaliar se o que está sendo dito realmente está relacionado à vontade de Deus, para que você realmente faça a vontade de Deus e assim você possa conhecê-lo. Então, você conhece a Deus e entende o temor a Ele, o respeito extremo a Ele, quando você lê a Bíblia e aprende o que Deus quer de mim, o que Ele quer de você. Portanto, aprenda e coloque em prática. Nunca esqueça do que Ele disse. Ande com os sábios, avalie o que eles estão dizendo para que você tenha sua busca pessoal, individual, e peça a Deus para que Ele derrame sabedoria sobre a sua vida. Procure isso, como quem busca prata, como quem busca ouro, como quem busca o tesouro mais valioso da vida. Porque quando você fizer isso, você conhecerá a Deus e saberá a vontade dele para você. E como nós lemos aqui em Provérbios 2, ele dá a verdadeira sabedoria para quem é honesto, ou seja, para quem realmente quer conhecê-lo, para quem é direito, para quem realmente está disposto a andar e seguir no caminho reto. E ele dá essa sabedoria que protege de termos maus amigos, de mentirosos, de pessoas que fazem as coisas erradas e nos protege dos relacionamentos que são indecentes, imorais e com isso ele nos dá vida abundante. Você já recebeu a Deus na sua vida? Para que você receba a Deus na sua vida, você precisa receber a Jesus, porque Jesus foi quem Deus enviou na terra para morrer em meu e seu lugar, para poder, pelo sangue dele, nos purificar do pecado e nos dar essa vida. Você pode ler sobre isso no Evangelho de João. Retire um tempo para ler o Evangelho de João. Eu vou deixar no final desse vídeo um acesso para uma playlist que tem todos os capítulos de João. Nós fizemos aqui no canal a leitura de João e você pode separar alguns dias e ouvir capítulo por capítulo, porque no Evangelho de João, Jesus revela que ele é o Filho de Deus e que todo aquele que recebe ele pode acessar a Deus Pai. Então, para que você possa meditar, eu vou deixar um acesso com uma playlist. Tem 21 vídeos, porque João tem 21 capítulos. E você pode separar 21 dias e ouvir capítulo por capítulo, e lá está revelado por que Jesus
é que dá acesso ao Pai. Mas se você já entende isso e ainda não aceitou a Jesus porque até agora estava na dúvida, mas hoje quer recebê-lo, então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até a eternidade. Amém. Fazendo essa oração, você confessou que Jesus agora é o teu Senhor e você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Você reconheceu que Ele é o teu Salvador porque você tem pecados e o sacrifício dele na cruz nos salva do pecado. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que está lá no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que guia a nossa vida na terra até chegar até o céu. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem para se batizar em águas. O batismo nas águas simboliza que você deixa o seu velho eu e quando você sai das águas você está pronto para seguir totalmente a Jesus. E com isso você vai participar da ceia, que é um momento de comunhão que a igreja faz periodicamente, em que as pessoas partem um pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por mim e por você, e bebem um cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que purifica do pecado. Vamos agradecer a Deus por essa meditação. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa vontade de ler mais a sua palavra e conhecer a tua vontade, conhecer quem é o Senhor, para que possamos seguir nos teus mandamentos, agradá-lo e nos desviar de todo o caminho dos mentirosos, dos corruptos, dos que são enganadores e também dos relacionamentos de imoralidade. Nos guarda do mundo e das coisas que muitas vezes querem nos tirar do caminho certo. Nos faz habitar na sua terra, que é a terra onde existe segurança, onde existe cuidado e onde existe a tua bonança e prosperidade. Que sejamos prósperos em tudo em que fizermos, em tudo que decidimos, em tudo que colocamos as nossas mãos, que todos os lugares onde os nossos pés pisarem sejam ambientes abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos guarda sempre. Amém e amém.